Bom dia, hoje 9 de julho de 2019, são 7h44 da manhã. Como de fato Deus estará me solicitar para comparecer e deixar de fato algumas coisas no altar. Me lembrando de fato da passagem bíblica sobre uma mulher de nome Ruth, que de fato resolveu acompanhar a sogra que o esposo esteve a deixar e seguiu para um outro lugar bem diferente daquele lugar que ela costumava de fato habitar. A questão é que Ruth precisou se adaptar, mas obedecendo de fato quem conhecia o lugar. Tendo a compreensão que para você se adaptar ao tal lugar novo que você vai morar, você precisa de fato se curvar para as coisas que as pessoas do lugar costumam de fato preservar. A dita cultura, o modo de viver, aquilo que faz parte de cada ser. E se é assim, partindo daí, desse princípio de que a gente pode de fato se habituar ao lugar, respeitar as coisas do lugar e até se curvar, sim, levando em consideração de fato o nosso coração, sem de fato passar por cima daquilo que faz parte da razão. E se é assim, vamos de fato para o princípio daquilo que Deus deu para mim. Temos que pedir desculpas. Desculpa. O que seria pedir desculpa? É isto. Talvez um pai que coloca um filho de castigo esperando de fato ele ser submisso. Mas também Deus trazendo para mim a lembrança bíblica em que se diz que o pai, e aí tem diversas passagens da Bíblia, o pai não deve responder pelos erros dos filhos, nem os filhos devem, de fato, responder pelos erros dos pais, ainda que muitas vezes não tende a ser assim no real. Porque sabemos nós que muitas vezes os filhos, com toda certeza, vão padecer pelos erros dos pais e vice-versa. E porque assim a própria Escritura nos diz isso, que ainda que há um entendimento sobre a separação do que seja indivíduo, mas os laços que se ligam e aqueles que não são vistos, com toda certeza, têm compromissos. E assim fica muito difícil o pai não responder diante dele mesmo, dos sentimentos, pelos erros dos filhos. E os filhos pelos erros dos pais. Então, não dá simplesmente para o pai colocar o filho de castigo, esperando que o filho seja submisso. Chega um momento em que o filho, na condição de indivíduo, busca o seu próprio caminho. E aí, nem sempre colhe espinho no caminho. E sem, de fato, cortar o fio de linho. Foi isso que Deus me pediu. Para segurar nesse fio de linho e ter a certeza de que
eu vou saber viver conforme eu estive a escolher a palavra de Deus em meu ser, mas sem tirar de mim a condição de indivíduo e sabendo que, de fato, de alguma maneira eu vou responder por aquilo que meus pais estiveram a fazer e vice-versa. E vice-versa. Sendo assim, muitas vezes a gente não consegue entender por que se escolhe fazer tanta festa. Sim, muitas vezes a gente bate testa e não repara nas marcas. Então Deus me pediu para, de fato, viver toda a palavra dele em meu ser. A questão é que o homem de Nazaré esteve a nascer. Sim, era tudo muito fácil até, sei lá, no tempo de Ruth. Sim, ainda não tinha Davi. Sim, Ruth é responsável pela linhagem de Davi. Então ainda não tinha Davi. Então nós deveríamos nos lembrar que Davi não é de fato sangue puro. Sim, não. Isso Deus fez questão de me trazer. Olha, Maria de Cássia, qual é o problema com você? Por um acaso, Davi não fez por merecer ter tanto poder? Ele, com toda certeza, não era 100% judeu. Não, não era não. Sendo assim, por que não viver a plenitude de Deus em teu ser? Olhando para quem de fato deseja dar todo o sangue dele para você. Porque você fez por merecer. Foi caminhando, voltando nas escritas que Deus me enviava, que eu compreendi a importância da gente ter uma casa. Sim. E a casa, com toda certeza, deve estar preparada para a entrada. O quê? De quem nos guarda. Então, Deus me disse para eu não ter medo de desligar as gambiarras. Eu até imaginei, santo Deus, eu sei até lidar com as gambiarras. Uma hora uma luz apaga, outra dá problema, mas respeitando tudo aquilo que está em Cássia. Mas Deus me pediu para, de fato, desligar a gambiarra. E quando assim eu realizasse, eu iria, de fato, encontrar muita dificuldade. E, nesse momento, eu teria que, de fato, aceitar aquela verdade. Sim, sabe? Quanta maldade. Sim. E não ter medo de deixar, nesse momento, a luminária, de fato, se apagar. Sabe como é que é? Da gambiarra. E ali saber que eu iria enterrar tudo aquilo que Cássia, assim, o mundo dela esteve a lidar, a me dar, a verificar, coisas do tipo, muitas vezes até indefinido. Assim sendo, Deus me disse para não me ocupar com um mundo tão esquisito. Sim, é que muitas vezes nem fazia sentido, mas também Ele me disse que eu soube me adaptar, respeitando as coisas do lugar. Feito Ruth, quando ela saiu de fato do seu habitat natural e esteve a migrar para a terra de Judá. E esteve a casar.
esteve a casar e deixando uma linhagem que Deus iria abençoar. Sim, os reis de Judá saíram dessa linhagem, desta mulher que não era judia. E se é assim, Deus me pediu para estar aqui, dizendo: confie em mim. Eu vou saber de fato entrar e sair. Eu vou de fato interagir com tudo aquilo que Deus preparou para mim. Mas eu preciso de fato viver o que o homem Nazaré esteve a me conceder, dando todo o sangue dele para eu beber. Sim, está escrito nas Escrituras: a carne e o vinho do homem de Nazaré. Ninguém pode de fato ter a compreensão do que ele viveu sem comer da carne e sem beber do sangue. Não é hóstia humana, nem vinho humano, é a comunhão da vivência. E aí, mais uma vez, volto à ossada de Ezequiel, onde de fato o Senhor diz para ele de forma clara que a carne, ainda que tenha nervos, pele, osso, sem o verso de Deus não é nada. Então o homem de Nazaré, de forma muito sábia, disse: a carne não serve para nada. Necessário se faz ser vivificada pelo Senhor absoluto da casa. E se é assim, estou passando aqui para dizer: eu saberei ser a vida de Deus e meu ser. E vou querer, de fato, viver tudo aquilo que o homem de Nazaré esteve a me conceder. E se é assim, é bom a gente, de fato, se prevenir. Ficar de olho no que está por vir. Porque o tempo todo, o homem de Nazaré me diz: fique de olho na TV. E você vai entender, de fato, o que está a acontecer e o que eu quero lhe dizer. Mas consciente de que você vai sobreviver a tudo aquilo que eu dei para você como ponto de partida da sua vida. E se é assim, estou acompanhando cada cantinho do que está por vir. Mas é bom a gente se prevenir. Porque Deus, com toda certeza, costuma interagir com tudo aquilo que está em mim. E Ele sabe o que eu escolhi. Viver para tudo aquilo que o Filho dele deu para mim. Sem ter medo do que está por vir. Sabe, para de fato ilustrar, devemos nos lembrar de pessoas que costumam entrar no lugar e taças de cristais estão lá. E elas vão cantar. E sabe de fato onde elas vão chegar para de fato a taça de cristal, pá, pipocar. E a potencialidade vocal, com toda certeza, todos que estão lá vão considerar. A questão é saber se essas pessoas têm a capacidade de reverter. Sim, entrar, cantar, quebrar a taça com a capacidade vocal. E essa mesma capacidade vocal ser capaz de
e juntar todos os cacos que estiveram espalhados quando ela esteve a cantar. Foi o que o homem de Nazaré me pediu para realizar. Sabe como é que é? Quando a luminária começar a piscar e a gambiarra de fato estiver a desligar, eu não tenho medo de fato de ouvir o salmo. E ele de fato vai cantar para mim. Eu deixar toda a minha vida aqui bem definida. E tenho certeza que vão compreender o que eu escolhi viver. Mais uma vez eu vou dizer, se a vida de Deus em meu ser, não há, de fato, outro caminho para mim. Foi o que eu escolhi. Assim sendo, é bom a gente se prevenir. Porque o homem de Nazaré, também lá no Evangelho, consta que ele disse para o servo vigiar, para quando o Senhor chegar, toda a casa, de fato, que o servo esteve a guardar, preparada para o Senhor entrar. E o Senhor, com toda certeza, iria reconhecer a capacidade do servo se entregar para aquilo que ele esteve, de fato, a solicitar. O homem de Nazaré sempre me disse para eu não me preocupar, que me dedicasse a esse trabalho voluntário, que ele guardaria a minha ossada. Ele iria vigiar, feito servo. Assim eu podia entrar e sair de qualquer lugar, sem ter que viver de prevenição, olhar para quem estava a se aproximar. Mas que, quando de fato ele cantasse o salmo, eu teria que de fato voltar e com as minhas próprias mãos a gambiarra, desligar e deixar a vida de Deus transbordar. Isso quer dizer que eu jamais iria me matar. Nunca. Nem sequer em sonho eu assim realizaria. Não tinha. Porque eu acredito na plenitude da vida do Messias. E ainda que minha vida seja esquisitinha, eu, de fato, com toda certeza, vou enterrar Cássia do tipo Cassinha. Mas vou, de fato, buscar aquilo que Cássia do tipo Cassinha, do tipo Parrudinha, do tipo tempero, narizinho de tempero, soube guardar a vida dela. A vida dela nas entranhas dela. Aí é que está. Para a árvore nascer, a semente tem que morrer. E a semente, com toda certeza, assim vai fazer. Para a árvore de Deus em mim permanecer. E ninguém se achar no direito de me dizer a forma como eu vou viver. Lembrando que Ruth esteve a obedecer ali a forma como os judeus viveram. Mas ela viveu, de fato, a sua maneira. A sua maneira. E se é assim, respeito cada um aqui. Mas eu vou ter direito de escolher a forma como eu vou viver. Como eu sempre fiz. Como eu sempre fiz. Sem essa história de fato, tirar de mim até o direito de ir e vir. Eu confio, de fato, naquele que estará me conduzindo. Eu confio que ninguém vai tirar a minha vida de mim aqui. E sabe por que eu penso assim? Porque o homem de Nazaré
sempre disse para mim: sorria, Dona Maria. Você é e sempre será motivo de alegria desde que a sua estrela guia. Então confia, confia. Não vai ser escrava de nenhuma palavra. A verdade nos dá o direito de ter casa, de ir e voltar para nossa casa, de ir nos lugares se assim a gente desejar, mas respeitando quem quer até nos acompanhar para nos preservar, mas sabendo que a gente tem direito de respirar em qualquer lugar. Sendo assim, é bom a gente acompanhar, ficar de olho no altar. Eu ainda nem joguei de fato o mês de junho, como eu costumo realizar, para as nuvens. Sim, é porque eu estive de fato organizando algumas coisas, registrando lá. Mas Deus me disse para de fato adiantar, não enviar lá, não. Mas sabe como é que é? Deixar tudo bem organizadinho. Porque sabe como é que é? Vou segurar no fio de linho. E sabe como é que é? Não vou deixar ninguém cortar. É isso. É o fio de linho nesse lugar. Eu vou respeitar a hora que Deus de fato puxar. E se é assim, confie em mim. Eu estou de fato muito, muito bem aqui. Sim, mas eu sei que o caminho espera por mim. Então é bom de fato a gente se prevenir. A gente nunca sabe, de fato, o momento de sair. Sim, sabe como é que é? A gente só deve, de fato, se apresentar quando o senhor da casa, de fato, falar: Cássia, olha quem veio, de fato. De buscar. Assim sendo, vamos adiantar. Não vão poder dizer que eu não estive a avisar. Ainda que eu tenha coisas para pontuar, mas é somente na hora que, de fato, Deus me solicitar. Porque antes disso é necessário, de fato, a gente analisar essas falas que muitas vezes a gente não está conseguindo, sabe como é que é? Acentuar. Mas vai fazer muita diferença, de fato. É quando a carruagem passar. Então é bom, de fato, a gente, de alguma maneira, correr. Sim, porque com o frio que está, não está dando para caminhar. Então é bom a gente, de fato, dar uma corridinha. Eu estou, de fato, a acompanhar. Estou até a gostar. Mas penso que muita coisa, com toda certeza, há de se revelar, ainda que a gente não venha gostar. Obrigada, obrigada. Bom dia. Hoje é terça das bênçãos.